todos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu me alegro muito, como o Marinho disse, né? Vez eu, vez ele. Nós estamos aqui na casa do Senhor e sempre estaremos. Já são 33 anos caminhando, desde os primórdios, né? Lá no sogro do pastor Jesus, a gente vem trilhando este caminho, aprendendo muito e sendo ministrado pelo Senhor. E agradecemos ao Senhor por estar firme, porque muitos desde quando começamos lá no passado, já deixaram este caminho, não continuaram neste caminho que é é o único caminho que nos traz alegria, que nos traz paz. E eu queria convidar aos irmãos, para não ficar, em referência à palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus no capítulo 4 de João. Abram suas Bíblias no capítulo 4 de João. Pediria aos irmãos, por gentileza, os que puderem ficar em pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. João 4, a passagem da mulher de Samaria. O texto diz assim, é um texto comprido, mas importante para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. O texto diz assim, no capítulo 4, no versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, e onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca lhe terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque os pais procuram os que tais assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que és Messias, que se chama o Cristo. Vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo o que Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que se estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando em seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, eles lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguma coisa ao comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Até aqui, amém? Já foi orado, podei vos assentar, né? Graças a Deus pela sua palavra, né? Eu queria dizer que, né, eu vou dar continuidade àquilo que já foi pregado neste culto hoje, nesse lugar hoje, pela manhã. O pastor Diego estava pregando nesta manhã e ele falava assim na pregação de manhã, né? Qual é o nosso fim, né? Qual é o nosso propósito? De pastor Diego falava assim, e aí ele afirmava, ele falava assim, que o nosso fim é para a glória de Deus, é para agradar a Deus, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos comissionou, né? Para a glória de Deus, adoração a Deus, né? E eu gostaria de complementar, porque era isso que vem falando, que o Senhor vem falando no meu coração, ainda nessas 2 semanas eu venho pensando nisso, e isso tem, né, no meu coração, tem trabalhado no meu coração, é sobre o reino de Deus, é sobre que nós fazemos parte de um reino, amém? Quantos crê nisso? Eu faço parte de um reino. Você pode repetir isso? Eu faço parte de um reino, amém? Fazemos parte de um reino, o Senhor nos chamou para um reino, né? Nós que cremos em Jesus, né? Que, né, nos entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos parte da obra redentora de Jesus, né? Jesus, como Paulo diz, é o nosso Cordeiro Pascual, né? Isso nos faz menção àquilo que o Senhor fez lá no passado, lá no Egito, quando Deus libertou um povo, né? Então, a obra redentora que o Senhor Deus fez lá no passado, Jesus, semelhantemente, Jesus nos faz, né? Jesus faz uma obra redentora e nós fazemos parte desta obra, amém? Nós cremos na obra redentora do Senhor nas nossas vidas, né? E para isso fomos chamados para fazer parte de um reino. Lá no passado, lá em Êxodo, lá, né, após a saída do povo do Egito, né, depois que, né, tem aquele embate com Faraó, e o povo sai, e o povo anda pelo deserto, e o povo chega no Sinai, né? Então o Senhor afirma e faz uma afirmação ali, para este povo que agora não mais no Egito, o povo já está no deserto, o Senhor já passa a ministrar aquele povo, e aí ele diz assim, no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5 e 6, ele diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
E agora ele diz: e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Um povo santo, um povo, um reino sacerdotal. Essas são as palavras de Deus falando a Moisés, para Moisés falar ao seu povo, após a obra redentora depois desse libertação deste povo do cativo, que era cativo ali. Deus diz essas palavras, Deus afirma o que eles são, o que este povo é, a identidade deste povo. Talvez se eu fosse intitular o tema da mensagem desta noite, eu diria, a identidade no reino, a nossa identidade no reino, amém? E Pedro também afirma isso, confirmando o que eu estou dizendo, que nós fazemos parte. O Pedro repete isso que foi escrito ali em Êxodo, em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam só que Pedro aqui, ele está reafirmando aquilo que o Senhor Deus falou lá no Êxodo, logo ali no monte, no pé do Monte Sinai. Ele dirige essas palavras dizendo: vós sois sacerdotes real, Então, por isso eu vos afirmo, nós fazemos parte de um reino, amém? Isso era tudo aquilo que eu gostaria mesmo que vocês entendessem, assim como a mim, E para exemplificar um pouco desse reino, e para falar um pouco deste reino, é que eu separei essa passagem de Jesus, ali com a mulher samaritana, nesta passagem, em que Jesus, num contexto, Jesus ali estava na Judéia, e segundo o versículo 1 e o versículo 2, o ministério de Jesus estava se despontando, o ministério de Jesus estava, crescendo. Ali era o começo, João ainda existia, João ainda não havia morrido, porque diz o texto que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os de João. Então, nesse contexto, Jesus se vê ali um pouco, olha, os fariseus já estão notando que o ministério dele ali, ele juntamente com os seus discípulos, ele estava batizando mais do que os de João. Isso era um problema naquela época, naquele contexto, porque João era considerado o profeta do momento, Então sabíamos de Jesus, mas João era para os fariseus aquele que era o profeta. E como que Jesus, percebendo que não ia dar legal junto com os fariseus, Jesus diz: então, façamos o seguinte, partiu Galileia, vamos, já reuniu os seus discípulos e vamos para Galileia, porque pode ser que com os fariseus aqui tenha algum conflito, algum atrito, Então, no versículo 1, versículo 2, mostra isso, e Jesus diz: vamos para Galileia. Galileia, vamos dizer, Judéia está na parte central de Israel, Galileia era mais ao norte. Então era uma viagem, Creio que ali houve alguns dias de viagem para chegar, porque era a pé, eles caminhavam. E se você olhar no mapa, a Galileia está um pouco distante da Judéia. Mas Jesus afirma isso, ele não só comunica aos seus discípulos: vamos fazer essa viagem, mas como Jesus fala, é necessário passar por Samaria, E aí fica uma indagação: por que Jesus afirma isso?
é necessário passar por Samaria, né? O que Jesus queria com isso, o que Jesus queria promover com isso, né? Então, aquilo que vemos no texto é que Jesus queria ensinar, Jesus queria mostrar o reino, né? Jesus queria ensinar aos seus discípulos, né? Aproveitar o momento, a deixa em que, vai dar alguma coisa aqui com os fariseus, então, bora Galileia e vamos passar em Samaria, e lá temos algo a fazer em Samaria. Jesus tinha algo a fazer em Samaria. E então eles partem, e aí eles chegam em Samaria. Chegando em Samaria, né, Jesus ali vai até o poço, e os seus discípulos vão fazer compra, vão comprar comida, né? E tem toda uma história, o diálogo ali entre Jesus e uma mulher que se achega para tirar água. E Jesus então ali se manifesta, prega aquela mulher, semeia. Mas eu queria destacar algo, e eu queria dizer que eu vou falar deste texto que Jesus mostra em 3 pilares, né? 3 pilares eu destaco aqui nesse texto, que está aqui envolvido nessa conversa, nesse diálogo com esta mulher. 3 pilares. Que pilares são estes? Primeiro pilar é adorar, adoração. Segundo pilar, propósito, amém? E o terceiro, né? Primeiro pilar, segundo pilar, propósito, e o terceiro, semeadura, amém? Neste primeiro pilar, né, que o Senhor nos ensina neste texto, esse primeiro pilar chamado de adorar ou adoração, né? Tem algo que eu quero falar sobre adoração, né? Algo que eu entendia, quando não tinha muita compreensão lá no passado, quando se falava em adorar e adoração, eu logo vinha à minha mente a questão de cantar, a questão de fazer o que fazemos aqui, o que fizemos muito bem, que é louvar, né? Adorar, levantar as mãos. Toda vez que se falava em adoração, era isso que vinha à minha mente. Mas adorar e adoração é muito mais que isso, né? E Jesus nessa passagem fala sobre adoração, quando Jesus diz àquela mulher, né? Sobre os verdadeiros adoradores. Mas o que é adorar? Nosso dicionário diz que adorar é prestar culto, aquilo que fazemos neste lugar. Segunda coisa, reverenciar, isto também é adorar, faz parte da adoração. Venerar, outra coisa, ter grande apreço. Adoração, adorar é um estilo de vida, é uma forma de viver. Portanto, aquilo que eu achava que adoração ou adorar se fazia só neste lugar, na igreja, não. Adorar ou adoração, este pilar, ele é algo que faz parte das nossas vidas, não só dentro da igreja, como em todo o nosso viver. É um estilo de vida. Amém? Amém? Adorar é viver em espírito, é gozar de uma comunhão com o Espírito de Deus, é ter comunhão. É necessário estas coisas para que nós possamos ser um verdadeiro adorador, a qual Jesus fala aqui com esta mulher. Então, adorar é um pilar importante para aqueles que fazem parte do reino, para aqueles que querem estar neste reino. Adorar é um pilar muito importante, né? Só que, falando-se de adoração, né, a gente precisa tomar muito cuidado com esta questão nas nossas vidas.
como povo de Deus, como adorador, porque Jesus nos alerta, Jesus fala na sua palavra, ali em Mateus 15, no versículo 8 e 9, né, ele vai falar sobre adoração, um erro que cometemos, né, na adoração, e ele diz assim, no versículo 8, diz assim, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus afirma que existe uma adoração em vão, uma adoração inútil. Amém? Jesus está afirmando isso. Isso não pode acontecer com nós que fazemos parte do reino. Nós não podemos ter uma adoração em vão ou uma adoração inútil. O que seria uma adoração em vão, uma adoração inútil? Conforme o contexto desse texto que li de Mateus, aqui, seria uma adoração que seria mais superficial, que seria mais uma adoração da boca para fora. Ou seja, eu falo, eu expresso que adoro, mas no coração eu não tenho adoração. Amém? O povo de Deus adora, não adora só de palavras. O povo de Deus adora de coração. Uma coisa que vem do interior. Amém? Essa é uma adoração. E Jesus nos alerta sobre este mal, uma adoração inútil. Precisamos entender isso. E outra coisa que precisamos entender sobre adoração é que Satanás tenta impedir um estilo, uma vida de adoração. Amém? Nós vemos isso, e isso é um pouco mais claro quando a gente volta lá para o povo do Egito, né? Antes de sair do Egito, né? Então Deus, né, na sua proposta a Faraó, na qual quando ele chama Moisés, a proposta, o plano e o propósito ali com o povo e o Senhor Deus manda, né, Moisés falar ao povo, né, falar ao Faraó, dizendo assim: deixa o meu povo ir, para que me adorem, façam festa no deserto. Esta era a proposta de Deus, na qual ele manda Moisés dizer a Faraó, no qual o Faraó, lógico, ele foi resistente, né? Lógico que ele não quis permitir isso, e ele nega de primeiro, né? Mas, continuando, então, já que não, então praga. Mas logo depois, volta Moisés, e por 4 vezes, vemos aqui no texto, né, que está ali no capítulo 5, 6, 7 de Êxodo, vai falar sobre isso. Moisés voltava a falar com Faraó, e Faraó não, e Faraó insistindo. Nós vemos ali contrapropostas, ou seja, né, tentando impedir o povo primeiramente, né, Faraó diz não, então praga em cima, vem as pragas. Segunda vez, Moisés volta lá, e de novo uma contraproposta de Faraó. Vejam só, uma contraproposta. Não, então vá só os homens, né? Aí volta, não é isso, e praga no povo, e volta mais uma contraproposta. Então não, então vai só os homens e as mulheres que vão para adorar. Não era isso que Deus queria, então praga no povo, e mais outra contraproposta, então vai as mulheres, os homens, as mulheres, as crianças, né? Não é isso que o Senhor quer, então praga no povo. Vejam só, contrapropostas impedindo o povo de adorar, né? Até que vem, né, uma última oferta: deixa meu povo ir. Não, né? Então vai vocês, vai as mulheres, né? Mas os gados não, suas coisas não, vocês podem ir, suas crianças, mas o gado não, as suas coisas ficam aqui e vocês vão, e depois vocês voltam. Uma última proposta: não é isso que Deus quer.
Mais uma contraproposta. Então, praga em cima do povo. Né? Até que então vem a última e derradeira, né, que Deus manda, então, então a praga da morte, então vai, libera o povo, como Deus queria. O que nos mostra neste contexto? Que Deus quer algo perfeito, algo completo. Não era só os homens, não era só os homens e as mulheres. Era o povo todo com tudo que eles tinham para adorar. Mas o inimigo, ele tenta nos impedir uma adoração perfeita. Que venhamos adorar de uma forma perfeita. Vejam só, então Satanás, ele tenta impedir a nossa adoração, amém? E outra coisa, Satanás, nosso inimigo, também ele quer adoração para ele. Nós vemos isso na tentação, né, no deserto, que Jesus ali vai ao deserto e ele é tentado, né? E ele diz a Jesus, né, mostrando todos os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O inimigo quer a adoração que só pertence a Deus, amém? Então, este é um pilar importante para aqueles que fazem parte do reino, amém? Aqueles que são chamados para o reino do nosso Senhor. Um segundo pilar, que é o propósito, né? Todos nós temos um propósito, né? Vocês podem repetir isso para mim? Eu tenho um propósito. Repitam isso. Amém. Todos nós temos um propósito, né? E Jesus ensina isso nesse texto em que nós lemos. E Jesus fala um pouco sobre propósito. Vamos ler, né, o capítulo 4, no versículo 31 a 34, que nós lemos. Deus vai falar, né, o Senhor Jesus vai mostrar aqui o que seria propósito, né? Diz assim no versículo 31 do texto que lemos: e entrando os seus discípulos lhes rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, eles lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Jesus mostra aqui o propósito que ele tinha na sua vida, no seu ministério, através do exemplo da comida, né? Ou seja, né, eu estava ouvindo nesta semana, porventura, por coincidência, né, um post, né, do Douglas Gonçalves, né, o pastor Douglas Gonçalves, e por coincidência ele citou esse texto, esse pequeno fragmento ele citou, falando sobre propósito, né, como nós nos identificamos o propósito que temos. Nós temos um propósito de forma geral, todos nós, igreja. O nosso propósito que é ir, fazer, pregar o Evangelho. Este é um propósito para toda a igreja, para todo o povo que faz parte do reino. Mas cada um de nós individualmente temos um propósito, né? E eu achei muito bacana esse post do Douglas Gonçalves, quando ele fala sobre propósito, porque nos ajuda a identificar qual é o nosso propósito no reino, né? E ele faz isso, e ele explica isso nesse post, através de fazermos 3 perguntas, né? O que é que eu gosto? São essas 3 perguntas que eu devo fazer para descobrir o meu propósito. Que seriam essas. O que eu gosto? O que eu tenho prazer? Segunda pergunta. Quais são as minhas habilidades? No que eu tenho habilidade? E uma terceira pergunta, que ele nos explica ali, né? O que eu faria para mudar a humanidade? Em relação ao reino de Deus. O que eu faria? Né? E ele dá exemplo, e ele mostra o seu próprio exemplo, né?
com isso eu consigo descobrir qual é o meu propósito. Vejam só, por exemplo, eu, Márcio, o que eu gosto e o que me dá prazer no reino, na obra do Senhor, orar. Eu, Márcio, eu gosto de orar. Eu gosto de orar, né? Quais são as minhas habilidades? Oração, intercessão, é aquilo que eu me identifico como membro da obra, como parte da obra, é nisso que eu me identifico. E o que eu faria para mudar a humanidade? O que eu faria? Eu intercederia pela humanidade, pelo povo. Nisso eu descubro que o meu propósito é orar, é oração. Mas ele mostra outros exemplos, porventura, né? Ele fala, por exemplo, tem gente que tem, né, que gosta, né, de se expressar, de falar, né? Tem gente que tem uma boa dedicatória, né, que não sou eu. Tem gente, e tem habilidades, né, de interpretação de texto, né, que gosta. Quem seria esta pessoa no seu propósito? Seria esta um pregador, um mestre, um ensinador? Amém? Então, para exemplificar propósito, e Jesus mostra isso nesse contexto que lemos, quando ele fala, né, da comida, ele mostra esse exemplo que a comida para ele era fazer, é pregar, é estar envolvido, né? Essa era a comida, era o que dava prazer a Jesus. Jesus mostra então ali o seu propósito, e Jesus quer que nós descobrimos o nosso propósito no reino. E o último e terceiro pilar, que é a semeadura. Semeadura, somos semeador, né? Tudo que fazemos são sementes, seja palavras, seja ações, sejam pensamentos, atitudes, tudo que fazemos são sementes. Precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos, com aquilo que semeamos, né? E Jesus mostra também aqui no contexto, nesse texto, fala sobre semente, nos versículos 35 a 42, diz assim: não dizeis vós, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai-vos, os vossos olhos, e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim os que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Amém? Então Jesus está falando aqui de semeadura, de semear, né? E Jesus não só, ele ensinou aqui a semear, né? Nós vemos isso, e foi isso que ele fez na vida dessa mulher. A partir do momento que ela veio até ele, Jesus passa a semear nesta vida. Jesus faz isso, né, se revelando a ela, né, usando o exemplo da água, né, a água viva. Jesus diz: eu sou a água viva. Jesus se revela a ela poderoso, né? E após isso, Jesus também revela o seu passado, o passado dessa mulher samaritana, né? Então Jesus semeia na vida dessa mulher desta forma, né? E já vemos logo, após isso, já vemos logo os frutos desta semente que Jesus ali faz naquele momento, porque essa mulher, ela fica tão impactada com aquilo que Jesus diz para ela, revela a ela, que ela pega e então ela volta, vai até a cidade, né? Elas estavam distante, era um contexto distante, e ela volta, vem para a cidade, e fala ali para o povo, ali para aqueles que ali estavam na cidade, tudo o que Jesus havia dito dela,
falado sobre ela e tudo que Jesus havia revelado. E por consequência, aquelas pessoas vêm até Jesus, vêm ter com Jesus, vêm ouvir de Jesus. Vejam só, semeadura, semear. Jesus aqui está ensinando que nós devemos, como parte deste reino, sermos semeador, né? Entendemos que somos semeador, que temos que semear. Amém? Essa é o nosso chamado, faz parte do nosso ID, sermos semeadores. Amém? E com isso, né, já partindo para o final, eu já queria dizer, né, para os músicos vindo tomar os seus lugares, né, aqui, porque já estamos indo para o final daquilo que o Senhor nos tem compartilhado. Amém? Só para resumir aquilo que, né, nós falamos nesta noite, aquilo que o Senhor pede para que entendamos nesta noite, aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos nesta noite. Primeiramente fazemos parte de um reino, estamos inseridos num reino, porque aceitamos a Jesus como Salvador, então fazemos parte de um reino, né? E como parte deste reino, nós precisamos entender algumas coisas que nos identificam, nossa identidade neste reino, e nós entendemos isso através dos 3 pilares que eu disse aqui, que eu pude exemplificar, que é, primeiramente, a adoração, segundamente, propósito, e em terceiro, né, a semeadura, né? E eu queria perguntar a todos vocês nessa noite, a mim também, como é que nós estamos fazendo a nossa parte neste reino? Como é que estamos agindo, né, dentro desses pilares que o Senhor Jesus nos mostrou aqui? Nós temos semeado, nós temos pregado a palavra de Deus, nós temos, de alguma forma, não só pregando, ou, né, porque para nós pregarmos não precisamos somente falar, mas um estilo de vida prega mais do que palavras. Eu tenho aprendido isso nesse tempo todo com o Senhor, que às vezes um comportamento ou uma atitude eu prego mais do que com palavras. Às vezes as pessoas vêm a mim, né, eu compartilho sempre isso com a minha esposa, e às vezes eu não entendo porquê, e a maior parte deles são pessoas de idade, eu não sei por que isso, mas vêm a mim e ficam me perguntando, pedindo conselhos. Tem hora que eu fico, nossa, porque eu vou aconselhar? Porque às vezes um conselho, e eu dou graças a Deus por isso, né? Porque essas pessoas vêm pedir conselho para mim, né? Mas às vezes um abraço, eu estou pregando. Amém? Amém? Como que nós, né? Eu pergunto a vocês, como nós estamos como semeadores do Senhor, como adoradores? Nós temos adorado o Senhor de forma correta, né? A nossa adoração parte do nosso coração, parte do nosso íntimo. Temos tido comunhão com o Espírito de Deus, temos falado com o Espírito, andado com o Espírito Santo. Como que está a nossa adoração, né? E o nosso propósito, nós entendemos, nós estamos inseridos no reino através de um propósito que é claro para mim e para você, meu irmão. Essa pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês entendem, né, aquilo pela qual você foi chamado, sabendo que, né, Deus nos chamou não somente para ser um povo, né, ou para estar sentado, né, parado. Deus nos chamou para avançarmos,
para caminharmos. Amém? Então, eu deixo estas perguntas para vocês. Amém? Porque, como o texto diz, o Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura aqueles que estão verdadeiramente inseridos neste reino. Amém? Amém? Se coloquem de pé, meus irmãos. É importante entendermos isso, né? Vemos que o Senhor tem querido falar conosco a respeito destas coisas. Como eu disse para vocês, o pastor Diego já pregou aqui nesta manhã. Nós temos um fim, e o fim é adorar a Deus, é agradar a Deus, e é sabermos que fazemos parte de um reino. O Senhor está querendo dizer isso para a igreja nesses últimos dias. Precisamos avançar no reino, precisamos viver dentro deste reino. Amém? E eu queria convidar vocês que me ouviu nesta noite, você que tem se sentido fraco ou desanimado, né? Talvez, né, com pouca motivação de vir à casa do Senhor, de adorar ao Senhor. Talvez você não sinta tanta empolgação na adoração. Talvez você sinta que o Espírito não está mexendo dentro de vocês. E se isso tem acontecido com vocês, eu peço a vocês, eu convido a vocês, né, que venham à frente, venham ao altar. Eu queria convidar vocês a virem a este altar. Esse altar é lugar, né, de vida, esse altar é um lugar de renovo, né? Eu convido vocês a renovar esta aliança, porque o que também falamos faz parte da nossa aliança, né? Então, vocês nesta noite que nos ouviu falar sobre esta palavra, se você sentir, pode vir, irmãos, venha ao altar. Amém? O grupo de louvor vai estar cantando, e se você sentiu que precisa de uma oração para você se animar mais na obra do Senhor, naquilo que o Senhor te chamou, vem. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Amém? Eu quero